E aí, salve, salve! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Cidade em Foco. Estamos no ar mais uma sexta-feira. Muito bom estar aqui com vocês, nossos queridos e nossos amados telespectadores. Então, bora aproveitar o programa de hoje que tá muito legal, gente. Bom, vou começar o Cidade em Foco dessa semana mostrando para vocês uma matéria especial que nós fizemos a respeito de violência contra a criança, né? Inspirada nesse caso que aconteceu e que chocou todo o Brasil, que foi a morte do pequeno Henri Borel, de 4 anos. Então, nós preparamos essa matéria para alertar a todos os pais, a todos os responsáveis, como a gente consegue identificar quando a criança vem sofrendo algum tipo de violência e o que fazer quando isso acontece e também as consequências desse ato. Então, assiste aí. Nas últimas semanas, o Brasil vem acompanhando de perto o caso do pequeno Henri Borel, uma criança de 4 anos que morreu no dia 8 de março. Apesar do caso ainda estar sendo investigado, o IML constatou que a criança tinha lesões em diversas partes do corpo, o que acabou descartando qualquer possibilidade de um acidente doméstico, como havia sido afirmado pela mãe do Henri, a Monique, e também pelo padrasto, o vereador Jairinho. O que acabou também os tornando como os principais suspeitos pela morte da criança. O caso gerou uma grande revolta em todas as pessoas e acabou reacendendo um alerta, que é a respeito da violência contra a criança. E uma das perguntas que ficaram no ar é: como a gente identificar que a criança vem sofrendo algum tipo de violência? Quem vai responder essas e outras perguntas pra gente é o psicólogo Yuri Guilherme, que já está aqui conosco. Seja bem-vindo ao Cidade em Foco, Yuri. Uma questão bastante séria da gente conversar, da gente abordar. E é importante a gente falar que existe vários tipos de violência, né, contra criança, contra adolescente também. Não só a violência física, tem a violência psicológica. Eu gostaria que você começasse pra gente falando a respeito desses tipos de violência. Sim, bom, a violência psicológica eu vou dizer que é a mais grave de todas, tá? Porque a criança vai crescer com essa lembrança, tá? Então vai se tornar uma pessoa insegura, uma pessoa medrosa, uma pessoa muito quieta, tá? Que também a gente tem que ficar atento, porque nem sempre a criança atenta é uma criança vítima de violência, tá? Mas são palavras muito duras, a criança fica realmente com sequelas, tá? Eu vou dizer que eu tive uma experiência um pouco desse tipo, porque eu costumo dizer hoje no consultório que eu e uma almofada éramos muito parecidos, onde nos colocávamos a gente ficava quieto, né? Então, nesse caso da mídia aí, de grande mídia hoje, graças a Deus a gente pode falar muito disso, né? E a violência psicológica é a mais grave de todas, como eu falei. Por que a violência psicológica é mais grave? Porque você nunca vai esquecer, a menos que você faça terapia, tá? E a violência física, você, quando de repente sai um hematoma, você esquece, né? Talvez você não tenha mais contato com aquilo, talvez você não encontre mais alguém que te agrida fisicamente. Então, essa é mais fácil de esquecer por isso. E a violência psicológica também, ela acaba gerando um medo, né, na criança. Porque existe toda aquela pressão, né? Se falar, vai acontecer isso. Se você contar isso, pode piorar ainda mais a situação. Sim, e é fato, porque assim, eu já tive experiências no consultório de vítimas de violência sexual, tá? Então, assim, é muito complicado porque a pessoa muitas das vezes não consegue falar, tá? Então é um trabalho muito tátil e assim, graças a Deus a literatura, a experiência faz a gente ter essa sensibilidade de perguntar, porque o que eu experimentei na parte prática da vida é que todas as pessoas vítimas se acham responsáveis, elas que foram as causadoras do problema, né? Por isso a violência psicológica da criança é muito complicada. Por quê? Porque a criança não quer falar, tá? Ela se torna um adolescente que não fala, um adulto que não fala. Então você tem que ter muito cuidado para abordar, né? E assim, são situações como eu falei. A primeira coisa que a gente vai olhar é aquele olharzinho que a gente fala, eu falo sem brilho, tá? Se olha para uma pessoa adulta, uma pessoa adolescente, uma criança, então o olhar sem brilho requer uma atenção especial, tá? Outra coisa que é muito comum é aquelas pessoas que falam que choram do nada, tá? E não é uma verdade isso. Todo mundo chora por uma razão, por uma questão, só que muitas das vezes velada, tá? Como a violência psicológica também. Por que ela é pior? Porque ela geralmente é velada. A pessoa que fala, que tem uma atitude com um ser inofensivo, que é uma criança, até porque quando a gente vai pensar, a criança vai falar para quem? Né? Igual no caso aí da mídia. Vai falar com a mãe, mas a mãe é a companheira do rapaz. E o que será que esse pai, né, o padrasto, na verdade, aí,
falou para essa criança, como foi que será que ele falou com a empregada também. Né? E muito Porque... pequeno, né? 4 Sim, anos, sim. a criança ela não consegue se expressar ainda, né? Fa- Como um adulto, como um adolescente não poderia falar. consegue, é aquela história, igual quando vai para terapia, né? A escola geralmente é que tem acertado muito, né? Que a escola manda fazer avaliação, solicita uma avaliação psicológica, e às vezes no desenho é falado, porque assim, a criança às vezes coloca muitas cores legais, muitas cores vibrantes, mas, por exemplo, faz uma árvore chorando. Ou então faz uma chuva, que geralmente a gente faz o quê? Quando a gente imagina um desenho de criança, quando a gente vê, Um sol, é uma né? nuvem, sol, e 2, 3 pinguinhos de chuva, quando tem chuva. E geralmente uma criança que passou por uma violência, que passa por violência, que às vezes nem é ela que passa, mas o ambiente familiar é um ambiente inquieto, um ambiente estressante, um ambiente patológico, a criança enche a folha de gotinhas de chuva. Entendi. E aí é aquela velha história. Por que ela está falando? Ela está chorando. Né? Aquele choro é dela. A gente representa, faz a leitura desse modo. E aquilo representa o choro da criança para a gente. Entendi. Ou então cores escuras. A criança faz desenhos legais, de repente de árvore e tudo, mas ao invés da gente encontrar, por exemplo, na copa da árvore a parte verde, a gente encontra ali roxo, marrom. Entendi. Sabe? Então é uma coisa complicada. Ou então a ausência também da copa. A criança faz o tronco e não faz ali o topo, faz um galinho seco, sabe? Então, Entendi. no desenho é muito legal de observar, Entendi. porque a criança é onde ela se manifesta. Entendi. Nesse caso específico dessa criança, né, do Henri, a gente... Todo mundo, né, gerou essa revolta na monstruosidade, na crueldade, principalmente da atitude da mãe. Né? Há relatos, né? Ou como eu já disse, ainda está sendo investigado, mas relatos que ela poderia já saber, a babá já havia falado sobre supostas agressões. Tem como explicar essa atitude dela? Tem, porque o que acontece? Como eu falei, a gente não sabe o que ele falou, como ele, né, agiu com essas duas pessoas e tal. E a outra história também é o amor, né? Quando a gente ama uma pessoa, quando a gente está numa relação, muitas das vezes a gente não consegue enxergar um defeito, uma não qualidade, né? E fora a questão de, pô, se ele fez com a criança, o que faria com essa mãe se a mãe falasse alguma coisa? E é uma outra história também, que as pessoas geralmente acham que ninguém vai acreditar. Esse é o maior problema, porque parte de descrença, igual a vítima, né, sexual que eu atendi em consultório, todas relataram, direta ou indiretamente, essa questão do tipo, quem vai dar crédito a mim? Quem vai dar crédito à minha fala? Então, isso também é outro fator. De repente, foi onde a mãe, né, se anulou, se viu nessa condição do tipo, gente, eu vou falar, o cara é uma pessoa pública, né, então isso também faz um peso, porque se fosse um cara anônimo, de repente ela iria falar, mas a pessoa tem essa questão. Ah, por quê? Porque dizem, né, isso aí é relato de consultório, que as pessoas, quando relatam essas coisas nos órgãos, é constrangedor, tá? Porque parece que as pessoas, além de julgar, estão dizendo tudo aquele olhar do tipo de reprovação. Tá? Então, de repente, essa mãe que se calou por isso, porque ela achou que não ia ser ouvida, porque ela teve medo, né, e um pós-conceito de ter aquela questão de descrédito, que é muito ruim quando você fala alguma coisa e as pessoas não te credibilizam. Né? Então, essa mãe se calou provavelmente por isso. Entendi. Você já começou a falar a respeito de como a gente consegue identificar. Gostaria que você destacasse pra gente como a pessoa, né, ou o pai ou a mãe, no caso de pais separados, ou um professor, ou algum parente ou amigo, consegue identificar na criança que tem alguma coisa de errada, que ela vem passando por algum tipo de agressão, de violência. Bom, as situações são, como é que eu vou dizer, sinais comportamentais. Segundo, tem a fala, né? Diz que ele não gostava de ir para casa, estava começando a verbalizar muito isso, não quero, não quero, não quero. Né? Então a criança tem essas condições, de repente, se ela fala com alguém que ela não quer, ou ela olha para um adulto, ou para quem quer que seja, de repente, uma outra criança na idade dela, e ela se agarra na perna, se ela vai para trás de um adulto, ou atrás de um objeto, é sinal que ela está vivendo alguma coisa que ela precisa de ajuda. Tá? Então é como eu falei, é o olho que não está legal, é o choro do nada. De repente, é uma perda de apetite, também é muito comum, tá? Isso em criança, adulto. A gente, quando está com problema de ordem grave ou séria, a gente perde um pouco o apetite, e então é isso. Agora, poxa, mas também se a criança não quer falar, como eu falei, ela não tem noção, às vezes, da fala. Pede para fazer um desenho, e a partir do desenho você consegue descobrir, você consegue... Na conversa, porque também não é só pegar o desenho e olhar, tá. Aí é olhar o desenho e começar a tentar buscar essa informação, trazer
à tona sempre com segurança, Entendi. sempre com olhar de não julgamento, tá? Porque igual a criança não sabe o que está acontecendo. Geralmente também tem um aumento da voz, tá? De repente tem o semblante, quando a criança parece que vai falar. O adulto que de alguma forma intimidou ou que fez a violência vai olhar com uma cara diferente, uma cara do tipo, fica quieto, o que você está falando, eu vou te, né? A mensagem, eu vou te agredir. Uhum. Então é isso, e a criança vai falar. Se você se aproximar, ela vai comentar, como o Henry, né, começou a dar pistas, né, de que as coisas iam acontecer. Então parece que agora também uma avó também já está falando que sabia, e a mídia está falando bastante coisa, mas uma coisa é certa. Pelo olhinho dele, você vê que é uma criança muito angelical, que não era uma criança bagunceira, não era uma criança problemática. Né? Então, com certeza aconteceu atrocidades e, infelizmente, ele veio a óbito. Quero agradecer a sua participação aqui no programa. Eu que agradeço. Isso aí. Agora, gente, eu vou mostrar pra vocês um vídeo, quero que vocês prestem bastante atenção também, que nós vamos falar a respeito do trabalho do Conselho Tutelar. E eu já volto aqui no estúdio com a participação da doutora Caroline Rufino. A gente já volta. A ação do Conselho Tutelar em casos como esse é bastante importante. Para falar sobre isso, eu vou conversar com a Lohane Lage, que é conselheira tutelar aqui no município de Paraíba do Sul. Lohane, fala pra gente a respeito do papel do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar trabalha na garantia de direito da criança e do adolescente, né? Não somente em casos de abuso ou qualquer violência que a criança ou adolescente esteja sofrendo, mas também para auxiliar, né? Requisitar exames médicos, vagas em creche, mas o principal papel mesmo é atuar em qualquer violação do direito da criança e do adolescente. A gente sabe que existe não só a violência física, né, a violência psicológica. Vocês recebendo esse chamado, essa denúncia, como que vocês procedem? Qual é esse procedimento feito a partir de então? Então, quando a gente recebe a denúncia, a gente vai verificar a denúncia e se for constatado, depende do nível, né, de violência sofrida. Há casos em que necessita somente de um auxílio psicológico para os pais ou para o responsável, para a criança. E há casos mais graves que realmente essa criança precisa naquele momento sair do convívio, no caso do agressor. E a gente procura a família extensa, uma avó, se os pais forem separados, um pai, uma tia, né, para não tirar a criança do seio da família. E quando a gente não obtém êxito, né, nessa busca, é o caso em que a criança é abrigada. Só que quem determina se a criança continua abrigada ou não, ou se volta para a família, né, é a justiça, não é o conselho. Há muito esse equívoco de que o conselho tirou meu filho. A gente tira da situação ali de emergência, né, se houver necessidade. Mas essa é a última medida que a gente toma. Está focando nesse caso que aconteceu com o pequeno Henry, mas eu gostaria de saber de você, como conselheira, se casos, não como esses, né, mas próximos a esses, assim, também de violência física, violência psicológica, são comuns aqui na nossa região, aqui na nossa cidade. São sim, são comuns. A gente tem um número, assim, pela cidade ser pequena, um número bem considerável de abuso, violência física, psicológica, alienação parental, que também envolve o conselho. Tem bastante, sim. Quem quiser fazer uma denúncia, que presenciar algum ato desse, seja alguém da família ou algum conhecido, como faz? É anônimo? Como que funciona esse procedimento? Muitas pessoas têm medo de denunciar, com medo de perseguição, até mesmo de que possa acontecer algo, né? Por ter feito a denúncia. As denúncias são feitas anonimamente, a gente não fornece, nem pede que a pessoa se identifique, né? Pode ser feita aqui na sede do Conselho, que é aqui no estacionamento da Câmara. Pode ser feito pelo Disque 100, pode ser feito pelo nosso telefone fixo, que é o 2263-1386. E tem também, muitas pessoas não sabem, o nosso plantão, que ele funciona 24 horas, feriado, finais de semana, que é o 992-338947. O que a gente pede é endereço, né, da criança, se tiver o nome do responsável, para a gente conseguir chegar até essa criança. E, assim, ressaltar aqui a importância das denúncias. São muito importantes, porque se a gente não tem a denúncia, a gente não tem como ajudar aquela criança. Então, assim, a gente pede que quem tem alguma informação, saiba de alguma criança que tem seus direitos violados, que façam as suas denúncias, porque, assim, a gente pode estar salvando uma vida.
cansado de uma internet lenta e que cai toda hora? Está em busca de um serviço de internet de qualidade que não vai te deixar na mão? Então eu quero que você conheça a Internet 10. Há 10 anos no mercado ela conta com profissionais qualificados e prontos para te atender. Com o plano certo para você, a Internet 10 oferece um serviço de internet por meio de fibra ótica, considerada atualmente a mais moderna tecnologia para transporte de dados. E olha que bacana, gente, a Internet 10 conta com 100% de alcance na zona rural de Paraíba do Sul. Então não perca tempo e peça já a sua. Entre em contato pelos telefones DDD 24 2263 3672 ou através do WhatsApp 99275 0951. Internet de qualidade é na Internet 10, a sua conexão em Paraíba do Sul e em Três Rios. Falcon Produções é a empresa que você procura para suas produções audiovisuais. Alugamos estúdio chroma-key completo, realizamos ensaios fotográficos em estúdio e também externo. Criamos vinhetas e comerciais, servimos o seu evento. Pedimos em até 3 vezes no cartão. Faça já seu orçamento. DDD 24 98107 5592. Já estamos de volta aqui no estúdio do programa Cidade em Foco e agora eu vou continuar conversando a respeito desse assunto com a doutora Caroline Rufino. Seja bem-vinda à Cidade em Foco, doutora. Obrigada. A gente está tocando num assunto muito sério, né? Um assunto que causou uma grande revolta em toda a população, em todo o Brasil. Um caso de monstruosidade, acho que a gente pode chamar assim, né, doutora? Eles afirmaram que teria sido um acidente, né? Um acidente doméstico que a perícia já provou que não foi. E a gente cai no ponto da responsabilidade do pai, da mãe, enfim, do tutor daquela criança. A mãe acabou se tornando tão responsável, até mais, né, responsável com tudo que aconteceu, né, que tá sendo investigado, mas enfim, com tudo que provavelmente aconteceu com essa criança. É importante a gente ressaltar essa responsabilidade daquele pai, daquela mãe, para com a criança, para com o menor de idade, né? Sim, exatamente. Os pais são o que a gente chama de garantidores. Eles têm o dever legal de cuidar dos seus filhos. Então, uma vez que a criança tem a integridade física, a vida, sobre a responsabilidade do pai e da mãe, eles devem responder por isso. Então, ainda que nesse caso específico a mãe não tenha sido a autora da violência, ela responde como se estivesse, porque ela tinha o dever legal de garantir a integridade física do filho. Entendi. Ou seja, no caso a gente está falando da mãe, mas isso pode ser um pai, pode ser qualquer parente que saiba dessa situação, ou até mesmo não parente, como nesse caso a gente tem a babá, que relatou que ela presenciou, né, algumas coisas, algumas situações, ela teria que ter denunciado também. Exatamente, assim, a responsabilidade dos pais, dos genitores, é a de garantidor, porque eles têm o dever legal de cuidar. Aqueles que estão ao redor, que é a família extensa, eventuais empregados, vizinhos, que sabem daquela violência, que podem intervir e não intervêm, podem responder por omissão, que é o caso da babá, né? Ela sabia e ela tinha uma relação de emprego, ali, uma relação de dependência econômica, mas nada impediu uma denúncia anônima, por exemplo, para preservar o direito daquela criança. Entendi. Em relação à guarda, doutora, a gente sabe que geralmente, né, a gente tem a guarda compartilhada. Como que fica essa responsabilidade? Voltando até mesmo para o caso que a gente está tocando, o pai, ele relatou que a criança reclamava, que a criança não queria voltar para a casa da mãe, mas ele acabava entregando a criança para a mãe. Como que fica essa situação nesses casos? Então, é importante a gente falar sobre isso, até para você que está assistindo a gente em casa, porque muitas pessoas acham que a guarda de uma criança é exclusiva da mãe, que a mãe nunca vai perder a guarda. E isso não é verdade, gente, isso é um mito. Hoje em dia no Brasil existe uma regra da guarda ser compartilhada, quando isso atende ao interesse da criança. Mas na hipótese da guarda ser unilateral, o que é isso? É um dos pais tem a guarda e o outro visita, que era o caso dessa criança, né? A mãe tinha a guarda e o pai exercia direito de visitação. Se porventura o pai perceber qualquer alteração de comportamento, ou se ele ficar sabendo por meio da criança contar, que muitas vezes a criança conta, ela fala o que está acontecendo, o pai pode pedir a alteração desse regime de guarda. Não existe essa regra de que a mãe nunca vai perder a guarda. Uma vez colocando a integridade física da criança em risco, seja ela diretamente, ou o companheiro, ou alguém que conviva com essa criança, o judiciário pode determinar a alteração desse regime. E o pai passar a exercer a guarda e a mãe passar a ter direito de visitar, e até mesmo visitar de forma assistida, que é quando a visitação acontece monitorada. Tudo pensando para preservar o direito à integridade física da criança. Entendi. A gente está no período de pandemia, ou seja, as crianças estão ficando muito mais em casa do que era de costume.
Isso aumenta, de certa maneira, esse tipo de violência e a não denúncia, né? Porque a criança, quando está no período normal, ela vai para a escola, então o professor pode perceber, ou algum outro familiar. E agora não, tá todo mundo em casa o tempo todo. Ou seja, os pais estão ainda mais responsáveis as 24 horas do dia pelaquela criança. E é interessante a gente falar isso, muito interessante sua pergunta, porque assim, do ano passado para cá, gente, em tempo de pandemia, diminuiu o número de denúncias de violência contra a criança. Aí a gente vai pensar assim, as crianças estão mais em casa, porque muitas escolas não voltaram ainda, as atividades estão bem reduzidas, e não está tendo violência contra a criança? Não, a violência está acontecendo, mas ela está subnotificada. Porque a violência contra a criança é praticada por aqueles que têm o dever de cuidar. Então são os familiares, são os pais, é a família extensa, quem está ali no convívio da criança que é o agressor. Então as denúncias estão subnotificadas, porque o agressor... A criança que antes ia para a escola e o professor percebia alguma coisa e acionava o conselho ou a delegacia, não está acontecendo isso mais. Essa criança está dentro de casa. Então, o quanto que é importante a gente denunciar. É importante. A gente tem que se entender como rede de apoio de uma criança. A gente não pode olhar e falar, eu não tenho nada a ver com isso. Não, a gente tem sim. A gente, como sociedade, também tem o dever legal de cuidar das crianças. A gente acabou de tocar no assunto de entrevistar uma conselheira tutelar, falando desse trabalho do conselho tutelar, mas existem outras maneiras também de denunciar, né? Sim, exatamente. Porque às vezes a pessoa fica assim, pode ser um vizinho, sabe aquele vizinho que você tem, uma criança que chora de forma intermitente, e você fica em casa assim, nossa, o que será que está acontecendo? Será que é um choro normal? Será que é uma agressão? Você pode denunciar de forma anônima através do Disque 100, que é o Disque de Direitos Humanos. Você pode acionar também a Polícia Militar, que também é um órgão de denúncia. Você pode acionar também o Conselho Tutelar, ou seja, existem maneiras de você ajudar essa criança sem se expor, sem ficar diretamente relacionado à denúncia em si. O que não pode acontecer é deixar de denunciar. Exatamente. O que a gente não pode acontecer é deixar de denunciar. Nós somos rede de apoio das crianças. É importante a gente até tocar, né, para finalizar a sua participação aqui a respeito desse assunto, nessa rede de amigos, nessa rede de apoio que a senhora falou pra gente aqui desde o início, a importância disso, né? A importância de todo mundo estar atento, né? Muitas vezes pode passar despercebida a correria do dia a dia, as pessoas podem achar que é birra da criança, que não tá acontecendo nada e possa estar acontecendo algo muito sério, né, com grandes consequências. E o que a gente tem que pensar, a gente tem que se entender. Somos todos rede de apoio. Não é porque às vezes você não tem uma criança em casa que você não é rede de apoio para uma criança que mora próxima a você, ou uma criança que é da sua família, mas não conviva com você. Nós temos que nos entender assim. Porque a criança dentro de uma sociedade é a mais frágil, é aquela que deve ser protegida. Então, o nosso silêncio pode causar uma morte, pode causar uma violência. O silêncio da babá causou a morte desse menino. Então, assim, a gente como sociedade não pode naturalizar isso. Nós temos que nos entender como rede de apoio de uma criança. Entendi. Só mais uma questão. Caso a pessoa, né, um familiar, um pai ou uma mãe, note algo diferente, começa a suspeitar que exista algum tipo de violência, existe alguma maneira que ela tem que fazer? Porque às vezes só ela ir lá e falar que está acontecendo aquilo não vai adiantar. Tem alguma coisa que ela possa fazer para até dar uma base para a denúncia dela? Um vazamento melhor? Acontece muitas vezes até dos avós ou tios perceberem que às vezes ambos os pais não têm condições de cuidar da criança. Vou dar um exemplo aqui, uso de droga, bebida alcoólica, né? Essa crise econômica que o país está vivendo também, as pessoas estão muito alteradas. Então é muito comum muitas vezes, né, que mães, que avós relatem a preocupação com os netos. Se você é familiar, se você acha que uma denúncia simplesmente não vai interromper aquele ciclo de violência contra a criança, você pode pedir, por exemplo, a guarda provisória dessa criança. Para que essa criança temporariamente venha viver com você enquanto a situação dos pais não é resolvida ou não é analisada. Porque muitas vezes a família fica com esse medo de se indispor. Todo mundo sabe que a violência está acontecendo, mas por medo de se indispor com o filho, com o irmão, com o tio, não faz isso. E quem sofre a consequência é a criança. Então, se você tem alguma criança na sua família passando por isso, você pode requerer judicialmente a guarda provisória dessa criança. Entendi. Quero agradecer a sua participação aqui no programa, doutora. Eu que agradeço. A gente continua o segundo bloco agora do programa Cidade em Foco com as nossas tradicionais dicas aqui do programa e a gente começa pelo quadro Eu Tenho Direito? Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje no Eu Tenho Direito nós vamos conversar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Você sabe o que é um dado pessoal?
Então, vamos lá. Dado pessoal é tudo aquilo que torna identificável uma pessoa. Então, seu nome, seu RG, seu CPF, seu endereço, tudo isso torna você identificável. Isso é um dado pessoal. E a Lei Geral de Proteção de Dados veio proteger a privacidade e a intimidade do titular dos dados. Porque muitas vezes, ao fazer contratos, compras, negociações, as empresas solicitam dados excessivos, muitas vezes sem o seu consentimento, sem explicar qual que é a finalidade da coleta daqueles dados. Vou te dar um exemplo. Você com certeza já foi na farmácia e chegou no caixa e a menina perguntou: você quer digitar o seu CPF para você ter desconto? E muitas vezes o desconto ou não aconteceu ou nem foi tão expressivo assim. E você acabou dando um dado seu ali de graça, o seu CPF, em troca do quê? Como é que esse dado é coletado? O que essas empresas estão fazendo com os nossos dados? A gente teve recentemente no Brasil, né, um vazamento gigante de dados. Dados de mais de 220 milhões de brasileiros foram vazados. Isso é muito sério. A partir de agosto desse ano, a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, estabelece punições para as empresas que vazarem dados ou que deixarem de informar os titulares como é que seus dados estão sendo tratados. Então, passe a observar a partir de agora. Quando você for fazer um cadastro numa loja ou num site, o que eles estão te perguntando? O que eles estão coletando? E sempre se pergunte, se você não está pagando pelo produto, você é o produto. Então, muitas vezes, o simples fato de você fornecer os seus dados já é uma informação muito valiosa que você está dando a um terceiro que você não tem certeza do que vai fazer com ele. Então, proteja seus dados. É sempre tempo da gente falar sobre direitos e sempre tempo da gente se ajudar. Até a próxima. Hora da dica da nossa querida Nutri. Acompanha aí. Oi, gente, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Lidiane, eu sou nutricionista e hoje eu vim aqui falar um pouco sobre os alimentos termogênicos. Muitas pessoas têm dúvida, muitas pessoas não sabem o que é o alimento termogênico, né? Para que ele serve? E, gente, o alimento termogênico, ele serve para aumentar a termogênese do nosso corpo. Com isso, aumentar a quebra de gordura do nosso corpo, né? A lipogênese. Então, os alimentos termogênicos, eles auxiliam no metabolismo, acelerando o metabolismo, aumentando a quebra de gordura e potencializando o emagrecimento. Então, esses alimentos, eles vão ajudar muito as pessoas que buscam realmente um emagrecimento saudável, sem suplementação, né? Apenas aí com fontes alimentares boas. E aí você deve estar se perguntando, mas Lidiane, quais são esses alimentos termogênicos? Quais são eles? Porque eu quero logo incluir na minha rotina e eu vou estar te passando aqui alguns, tá? Primeiro alimento termogênico muito conhecido é o café, gente. O café, ele tem a cafeína, ajuda a acelerar o metabolismo, ajuda a acelerar esse processo do emagrecimento, então é uma boa pedida para vocês. O segundo alimento que é termogênico é a canela em pó. A canela em pó você pode estar utilizando aí também juntamente com o café, ou em uma vitamina, né? Ou em cima da fruta, se você preferir, em cima da banana, da maçã. É uma ótima pedida também. Um terceiro alimento que é termogênico é o gengibre. O gengibre ele pode ser utilizado em sucos, cai super bem, às vezes você tomar ele pela manhã. Tem pessoas que colocam o gengibre na água e aí vão tomando a água durante o dia, também é uma boa estratégia. E um quarto alimento que também é muito termogênico é a pimenta, né? A pimenta você pode aí estar fazendo uma conserva em pimenta, ou pode estar utilizando ela em saladas, em preparações, para temperar carnes. Então, todos esses alimentos que eu citei aqui, você pode estar utilizando ao longo do seu dia, né? Em pequenas quantidades, para você sempre ter aquele estímulo ali, sempre ter algum alimento termogênico, e aí sim, potencializar o seu resultado e te ajudar também no emagrecimento, tá bom? Espero que você tenha gostado da dica. Um beijo e até a próxima! Para encerrar as dicas dessa semana, você confere a dica de beleza diretamente com a Cida Vieira. Oi meninas, a gente está aqui hoje para dar nossas dicas de beleza e eu estou gravando uma edição especial sobre transformações com coloração. Pois é, nesse tempo agora a moda total é as pessoas assumir os fios brancos.
Muita gente tem um cabelo grisalho e quer parar de colorir. O que a gente faz? Eu vou ensinar para você a dica agora. A gente normalmente puxa os fios 100% numa touca, depois ele vai atingir a altura de um 9, um ouro claríssimo. A gente tonaliza. Pois é, gente, mas não é só um shampoo cinza. Na verdade, são aquelas colorações que têm finais especiais. São o 021, o 7000 e o 011, que a gente faz uma mistura especial, que eu vou mostrar para você agora, o que a gente usa aqui no salão. São aquelas luzes maravilhosas, acinzentadas, que vocês veem lá nas minhas redes sociais. Essa é a minha dica de hoje para você que está com um cabelo que não colore há muito tempo e quer sair dessa de ter que pintar o cabelo todo mês, assumindo os fios brancos, mas com um platinado maravilhoso, aqueles cinzas lindos que a gente tem aqui no salão. Qualquer dúvida, meninas, o meu telefone está aqui embaixo. A gente está aqui na Duque de Caxias, no Centro Empresarial Gomes Coelho, na loja 7, no térreo. O nosso Instagram, Empório Cida Vieira, tem muita novidade, muito cabelo bonito lá para você. Qualquer dúvida, entre em contato. Essa foi a minha dica de hoje. Bacana! E você que está me assistindo, presta atenção que tem integrante nova aqui na equipe do programa Cidade em Foco. É isso mesmo, é a Esther Souza. E ela vai mostrar pra gente agora uma matéria a respeito de um acontecimento no município de Três Rios. Então se liga aí. Uma cobra da espécie caninana foi encontrada dentro de uma oficina mecânica no bairro Pilões, em Três Rios. Os bombeiros foram acionados e capturaram o animal. O animal já foi encaminhado ao Instituto Vital Brasil, apesar de não ser do interesse médico, por não ser uma serpente peçonhenta. Mas o Instituto possui uma fazenda com estrutura para alocar animais deste porte. Lincoln Neves, que é biólogo em saúde ambiental da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil, nos enviou um vídeo com exclusividade de como proceder nessas situações. Em caso de aparecimento de serpente em residência, é importante o morador não entrar em contato com esse animal e em seguida ligar para o corpo de bombeiros, que irão até o local, farão a captura do animal e encaminharão até o setor de vigilância em saúde ambiental. Nesse setor, a espécie será reconhecida e, caso seja um animal peçonhento, será encaminhado para o Instituto Vital Brasil, que é o órgão responsável na nossa região, no nosso estado. E caso não seja um animal de importância médica, será liberado em algum local de proteção ambiental, um local de mata bem reservado, distante de áreas urbanas. Terceiro bloco do programa Cidade em Foco começando, e agora a gente traz um bate-papo que nós realizamos com o vereador de Paraíba do Sul, Eliel Teixeira. Hora de matéria especial no programa Cidade em Foco. Nessa semana, nós estamos recebendo o vereador de Paraíba do Sul, Eliel Teixeira. Hoje o Eliel vai contar um pouco da história dele aqui pra gente do programa Cidade em Foco e vamos descobrir também um pouco do trabalho que ele já vem realizando como vereador aqui no município. Seja bem-vindo ao Cidade em Foco, Eliel. Obrigado. Foi um prazer estar com vocês. É um prazer estar com vocês aqui nessa tarde. E já quero parabenizar vocês pelo trabalho que vocês prestam à nossa cidade. E é muito importante vocês abrirem esse espaço para que a gente possa expor, né, o nosso trabalho e falar um pouco de nossa vida. Bacana. A gente agradece mais uma vez a sua participação. Gostaria de começar o nosso bate-papo conhecendo um pouco sobre o senhor, né? Quem é o Eliel? Eu gosto sempre de falar assim, quem é o Eliel? Gostaria que o senhor falasse pra gente um pouco da sua infância. Já sei que o senhor é uma pessoa muito família, né? Sempre gostou de trabalhar, sempre trabalhou desde novo. Conta pra gente um pouquinho aí da sua infância, da sua adolescência. Eu falo da minha infância e da minha adolescência com muita alegria. Desde garoto sempre trabalhei muito. Eu tenho 8 irmãos e pude contribuir muito com meus pais
para o sustento dos meus irmãos. Sempre vendi salgadinho na rua, vendia salgadinho quando garoto, até os 12 anos de idade eu fazia isso, vendia salgadinhos para ajudar no sustento dos meus irmãos. A partir dos 12 anos eu já estudava na parte da manhã e à tarde eu trabalhava numa mercearia. E eu tinha, sempre no dia do pagamento, eu pegava o meu pagamento e entregava na mão da minha mãe para que ela pudesse ali contribuir, né, ajudar, que aquele dinheiro pudesse contribuir para os meus irmãos, para o sustento deles e também para as necessidades básicas de uma família, assim como roupa, né, tudo que era necessário, eu ajudava a minha mãe com o meu trabalho e fazia com muita alegria. Eu não tinha vaidade, preocupação com nada. A única coisa que eu fazia, entregava o dinheiro para ela, ela comprava o que eu precisava e eu ficava satisfeito. Bacana. E o senhor não é de Paraíba do Sul. Conta pra gente quando o senhor vem para Paraíba do Sul, né? Como que é a sua chegada? Quantos anos já tem? Aproximadamente 27 anos. 27 anos e alguns meses que eu estou em Paraíba do Sul. Aos 18 anos, eu dei baixa do Exército com 21 anos de idade. Eu saí do Exército, fiquei 3 anos, fui transferido para a AMAN, aí pedi baixa e fui tentar a vida, trabalhando como vendedor ambulante. E não deu certo, perdi muito dinheiro na rua, né, como eu te disse, e meu sogro me convidou para vir para Paraíba. Falou, Eliel, vem aqui que eu te coloco aqui para ajudar no abatedouro. Vim e lutamos muito, né? Quando vim para Paraíba, trabalhava com meu sogro no abatedouro. Ainda tive uma oportunidade de entrar no Bramil como vigia, eu esqueci de te falar isso. Trabalhei como vigia durante um período curto, não sei se foi 3 ou 4 meses, que eu trabalhei para estabilizar a situação financeira. E graças a Deus eu trabalhava um dia no abatedouro, de dia no abatedouro e à noite no Bramil, um dia sim, um dia não. E com isso, graças a Deus, com a ajuda da minha esposa também, minha companheira, sempre me ajuda muito, até hoje no meu comércio. Fui trabalhar com meu cunhado também, na J. Pinto. Trabalhei um período com ele ali, no comércio dele. Depois Deus me deu a oportunidade de comprar um ponto de um outro cunhado meu na Rua das Palhas. E estou ali aproximadamente há 26, 27 anos na Rua das Palhas. Trabalhando, era um ponto menor. Hoje estou no ponto ao lado do Colégio São Bento. E como surgiu o desejo de vir como candidato a vereador aqui no município de Paraíba do Sul? A partir de que momento o senhor parou e falou, é hora de tentar, né, tentar mudar a realidade da minha cidade? Isso aí, quando eu vim para Paraíba, a Paraíba do Sul para mim é a minha terra, é a minha cidade. Em 2017, tem um amigo, o pastor Alex Gonçalves, que veio como candidato a deputado federal. Ele me convidou para ajudá-lo no nosso município, juntamente com alguns amigos, né? Um grupo nosso que nós temos de amigos e irmãos, juntamente com meu irmão Otoniel, meu irmão Elionai. Ele pediu a nossa ajuda e nós fomos ajudá-lo. Falei, não, nós vamos te ajudar, vamos contribuir, acreditando nele, de que era possível uma renovação política. Eu acreditava e acredito que o nosso país pode crescer muito. Eu acredito que ainda existem pessoas de bem que querem fazer a diferença. E por isso eu investi, na época eu somei junto com ele, eu falei assim, não, vou pedir voto por você. E pedia, tem muitos amigos que acreditam na gente, nos conhecem há muito tempo, falaram, não, Léo, vou votar nele por você. E com isso nós conseguimos na nossa cidade uma mobilização muito boa, que nós conseguimos no ano 1.200 e poucos votos para ele, para o pastor Alex Gonçalves, e ele não é tão conhecido aqui no nosso município, mas com o nosso trabalho de alguns amigos, nós conseguimos alcançar esse objetivo. E aquilo ali, ele chegou para mim e falou, Léo, poxa, nós conseguimos aí, vocês conseguiram para mim essa quantidade de voto, eu acho que está na hora, rapaz, de vocês se interessarem por política e se candidata como vereador e vem fazer a diferença. E aquilo ali foi aflorando o desejo. Eu cheguei para o meu pastor, eu quero vir candidato, o que o senhor acha? Eu preciso da sua oração. Ele falou assim, olha, eu vou orar e te falo. Depois ele voltou, passado um tempo, ele chegou na minha casa e falou, quero falar contigo. Não sabia do que se tratava, ele falou assim, eu orei, conversei com os pastores, eles gostaram da ideia, entendeu? E o que a gente puder fazer para te ajudar, nós vamos ajudar. E com isso chegou, e a minha base em tudo, sempre pedindo direção a Deus. Na escolha de partido,
tudo eu sempre pedi orientação a Deus. Às vezes se eu tivesse de voltar atrás, pensar por mim mesmo, eu não escolheria partido e às vezes até o lado. Entendeu? Eu tive várias opções, mas meu coração não se abriu para trabalhar com ninguém. E quando eu caminhei com a Deise durante a campanha, eu pude ver ali uma pessoa que se preocupava com o povo e bateu a nossa ideologia no momento, a nossa preocupação, e eu luto para que isso se mantenha. Porque eu quero muito contribuir, eu quero muito fazer a diferença. Eu quero ver a nossa cidade crescer, eu quero ver a nossa cidade como referência, sabe? Porque não tem nada melhor do que você ver as pessoas felizes. Sim, claro. Né? E principalmente criança, você investir em criança é muito bom. Como que tem sido esse seu início, né, de mandato? A gente está no 4º mês agora do ano, né, 4º mês de mandato, muitos desafios. Sem dúvida. Como que tem sido? É uma experiência nova, né? E a cada dia um desafio, né? Vamos aprendendo, eu estou aprendendo, preciso aprender muito mais. Eu disse para minha filha, eu quero fazer gestão pública para poder ampliar meu horizonte, a minha visão, entendeu? Mas eu não quero nunca perder a base, né? Que é amor ao próximo e a preocupação de fato com o povo. Só que eu preciso me qualificar melhor para que possa prestar um serviço melhor para a sociedade. Entendi. Gostaria que o senhor destacasse para a gente algumas ações, alguns projetos que o senhor já conseguiu realizar nesses primeiros meses. Olha só, eu tenho trabalhado, para mim, não importa se é uma indicação simples ou se é um projeto de lei. Eu sempre vou trabalhar com muito afinco, buscando para que se realize a demanda do nosso município e às vezes um pedido que de repente para um vereador ou para algum cidadão possa parecer algo banal, né, sem valor, mas às vezes uma troca de uma lâmpada é muito significativa para quem está no escuro, entendeu? E muitas das vezes chega vários tipos de pedido para mim e eu sempre falo para as pessoas, eu vou correr atrás, eu vou tentar e vou lutar por você. E luto mesmo e até conseguir, entendeu? Sair. E existem outros projetos, como eu te disse, a escola de música, né? Que a gente tem intenção de implantar nas escolas, música nas escolas. Há uma lei federal já para isso. E aquilo tem aflorado no meu coração, porque eu pude ver, eu tenho amigos. Hoje, até um dos maestros que vai trabalhar na escola de música, ele só entrou na música por causa da minha mãe. Só começou a estudar música por causa da minha mãe. Minha mãe viu ele na rua, na Liberdade, chegou e falou, menino, vem cá, o que você está fazendo aí? Você quer ser alguém na vida? Ah, quero. Então vai lá na igreja, procura o maestro Eli, que você vai ser um músico. Você vai ser um grande músico, você ainda pode ser um militar ainda, do exército, marinha, que eu tenho muitos parentes militares, e através da música que cresceram, se deram bem, entendeu? Justamente pelo desenvolvimento escolar que tem. E ele foi, eu conversando com ele pouco tempo, convidei ele para me ajudar antes da campanha, ele falou assim, Eliel, só sou maestro da igreja hoje porque tua mãe me incentivou, ele contou a história, me emocionei na hora. E existe o fato de um outro amigo também, que tinha déficit de atenção. Aí minha mãe chegou, põe ele na aula de música, ele vai melhorar. Colocou na aula de música, o cara hoje é chefe de família, entendeu? O cara hoje é concursado do bombeiro, entendeu? Tem uma vida muito boa. Mas as nossas crianças, assim como... Por isso esse projeto da escola, que eu trabalho, porque eu pude ver isso, no caso, presenciar essa realidade da música na vida das crianças, na vida das pessoas. Além de aumentar, né, a concentração, né, eleva a autoestima da criança e o desenvolvimento escolar também. E com isso teremos pessoas melhores. De repente, a nossa escola não vai formar 1000 músicos, passou 1000 alunos, os 1000 músicos, mas nós teremos cidadãos melhores. Sim, é muito mais do que, né, levar para a profissão, né, de música. Isso. É para que tenhamos pessoas melhores, entendeu? E no caso... Hoje em dia, até devido à pandemia e tudo que nós estamos vivenciando no momento, as pessoas estão muito com um pavio muito curto, né? As pessoas estressadas. E a música vai contribuir para isso também. Com certeza. Pois você, de repente, você não quer estudar música, mas você tem um filho, você põe um garotinho aí de 5, 6 anos para tocar música, a alegria de um pai ver uma criança tocando um instrumento. É uma oportunidade que o município vai dar, que nós estamos lutando para isso, para contribuir em todos os sentidos para a nossa cidade.
E luto também por escolas técnicas. Eu fiz algumas indicações para projetos de aula de dança no bairro Liberdade, no Eldorado, entendeu? E também curso da FAETEC. Eu solicitei um polo da FAETEC no Barão, em Barão de Angra, também para que a gente possa dar alguns cursos técnicos para as crianças. Ali é um bairro muito carente, assim como nós temos muitos bairros na nossa cidade que precisa. Mas se nós não investirmos na educação, não adianta de nada. Não teremos resultados. O nosso país, até eu li um livro, uma vez, eu não me lembro, não me recordo qual o autor, que fala, o país que gasta mais para julgar do que para educar não pode dar certo. E nós vivenciamos isso no nosso país. Entendeu? Se o país investisse mais na educação, teria menos. O que o país gasta em presídios, entendeu? Poderia investir tudo em educação. Entendeu? Teríamos pessoas melhores, com oportunidades para ser alguém. E tem muitas das pessoas que caem nas drogas ou vai para outros caminhos porque não tem oportunidade. E no nosso município aqui nós queremos fazer isso acontecer. Nós queremos dar oportunidade para as pessoas, para as crianças, para que não venham ter a oportunidade que precisam no crime, nas drogas. Entendi. Quem quiser acompanhar o trabalho do senhor, como faz? Quais são as redes sociais? Isso, temos Facebook, Instagram, WhatsApp também à disposição. Se quiser, é só nos contatar. É só procurar. Qual é o nome? É Eliel Teixeira mesmo? Isso. Entendi. Quero agradecer a presença do senhor aqui no programa. Sempre bem-vindo aqui ao Cidade em Foco. E espaço sempre aberto aqui para o senhor voltar a contar os seus projetos e o trabalho que vem realizando aqui em Paraíba do Sul. Muito obrigado pela oportunidade. Tá aí, que Deus abençoe o trabalho de vocês. Amém. Que Deus abençoe a nossa cidade, Paraíba do Sul. Isso aí, amém. Programa Cidade em Foco vai ficando por aqui. Amei estar aqui juntinho com vocês nessa sexta-feira. Muito obrigada pela sua companhia. Quero te desejar um final de semana abençoado, uma semana cheia de boas notícias e continue acompanhando a gente lá no nosso Facebook, Cidade em Foco Telejornalismo, e também acompanhando os bastidores aqui do programa Cidade em Foco através do nosso Instagram, Programa Cidade em Foco TV. Manda aquele oi pra gente, manda a sua sugestão de pauta que a gente vai adorar conversar com vocês. Semana que vem, te espero aqui para mais um programa Cidade em Foco, para aquele nosso encontro já combinado de toda sexta-feira à noite. Isso aí, um grande beijo para você, fique com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau!